Mas você me fez uma pergunta interessante. O que é que eu faria, se eu faria alguma coisa diferente? A primeira coisa que eu faria, se dirigente fosse, e aí eu não vou entrar como treinador nem como jogador, era não dar poderes a um treinador, e aí não estou especificando o Carpini. Nenhum treinador pode ter poder de montar elenco. Aí como é que você faria? Reuniria com o departamento de futebol e até o próprio treinador, chegaria num consenso do modelo de jogo que ele gostaria de ter, se ele quisesse variar. Dentro disso aí, deixaria no critério da diretoria de futebol buscar os nomes que se adequassem ao modelo de jogo. E como é que o treinador poderia entrar numa negociação? Vou dar um exemplo aqui clássico. O Wellington Rato, que para mim o Vitória acertou na contratação. Antes, né? Você tira... eu não vou contar a história do final para o começo. Eu vou contar a história em dezembro, janeiro, quando o Vitória queria um cara para jogar ali junto com o Mateuzinho ou para fazer a função do Mateuzinho e foi buscar no mercado um jogador que era 12º, 13º jogador de São Paulo. Para você tirar, veja o exemplo do Bahia. O Bahia tirou 2 jogadores do São Paulo, são muito mais caros do que o Wellington, são mais jovens, mas são muito mais caros. E não eram titulares também. Então é óbvio que o Vitória teria que pagar alguma compensação ao São Paulo e para seduzir um jogador a sair do São Paulo e vir jogar no Vitória, teria que pagar um bom salário. Acertou até aí na negociação? Sim. O jogador foi que não entregou. Então a culpa não pode ser da diretoria. A diretoria ela é culpada quando ela traz um jogador que o mundo sabia que não ia prestar, que não ia resolver, e ela trouxe Carlinhos. Mas o Wellington Rato, nunca. Então, voltando. Lucas Braga. Carlinhos e etc, Nunca. né? Lucas Braga nunca. Carlinhos até que alivia um pouquinho mais, porque ele não gastou, né? Foi uma situação... Sarrafo. Você sabia, porque assim... Tiaguinho, Bruno Xavier. Pronto. São jogadores não que... tem. Neres não era para renovar. Você tá Carlos vendo o Eduardo, jogador aqui. William Oliveira. Você tá vendo o jogador aqui, sabe que ele não vai nem para compor. Mas O William ajudou, pô. Então, assim, voltando. Mas não pode. Marcos Guedes, coloca uma coisa na sua cabeça que eu venho aprendendo ao longo do tempo no futebol. Você não pode pegar sentimento. Ele ajudou, foi recompensado por ajudar. Muito obrigado. Roberta Miranda, vá com Deus. Tchau. E mais nada. Futebol, aliás, business, é isso aí. Hoje ele serve, está encaixado. Respeite, trate bem, honre os compromissos e vá com Deus quando não couber mais. Então, voltando, aonde entraria o treinador? Pô, você quer trazer o Wellington Rato, está faltando um detalhezinho. E o cara trabalhou com você, aí você aciona. Carpini, estou precisando trazer o cara, está tudo quase encaixado, só está precisando de um empurrãozinho. Dê esse empurrãozinho para mim. Ele entra. Fora disso, quem monta elenco é o time, é o clube, é o presidente, e aí nosso querido presidente não vai gostar. Ele faz uma boa gestão administrativa. Futebol ele não entende, e justamente por não entender, ele delega poderes a quem não deveria. Como, por exemplo, ele colocou um rapaz que tem um potencial enorme no clube a desenvolver, mas precipitou as etapas. Maneca Tanajura tem potencial. Eu tratei por diversas vezes com ele. É visível que ele é um cara polido, educado, estudado, inteligente, mas é um cargo muito grande para quem não tem nem 30 anos ainda. E o futebol é cruel. A única pessoa jovem que pode tratar no futebol alguma é o jogador que com 17, com 18, se ele for um craque, todo mundo quer ele no time principal. Mas ninguém quer treinador novo. Eu estou falando de clube de médio porte nacional, grande, regional, falando de clube grande no geral. Ninguém quer dirigente com menos de 30 anos, treinador com menos de 30 anos, diretor com menos de 30 anos. O preconceito entra na hora. E aí eu posso falar da classe hoje que eu sou envolvido. Os caras não respeitam. Os caras entre si comentam, meu Deus, pô, parece que tem um menino ali, tem um garoto, como é que pode? Ele não vai dizer isso na frente de ninguém. Mas entre si ali na panela do almoço, sai esse tipo de conversa. Entendeu? Então, os erros são esses. Aí montou e agora vai desmontar. Claro que se achar oportunidades, me assusta um pouco. Eu vou falar de outro jogador que para mim a diretoria acertou. PP. De novo, vai contar a história do final? Não, eu vou contar a história do começo. PP é um jogador que performava bem no Flamengo, fez bons jogos,
Saiu pro Cuiabá, fez bons jogos. Saiu pro Grêmio no começo, fez bons O jogos. Grêmio pagou quase 8 milhões, velho, pro PP. Depois, mas era um jogador que tinha mercado, que atuava bem. Ele nunca foi um jogador nota 9, mas sempre foi um jogador nota 7, 7,5. Mas até aqui mesmo no Vitória, PP não foi miserável. Eu acho que o que ficou marcado. Ele não teve nenhuma foi a oportunidade. expulsão. Ele teve uma lesão grave, a intensidade dele tá bem baixa. Bem, mesmo. é. E ele não teve, veja bem, ele não teve oportunidade para dar sequência. Tem isso também. Então, assim, me assusta. Liberaria ele agora ou manteria ele aí? Eu não liberaria. Porque ele é um jogador que faz mais de uma função. Ele é um jogador que tem uma característica, de novo, dentro das limitações dele, é um jogador nota 7, mas que marca e que constrói. E para você pegar jogadores de meio de campo hoje, que marquem e que construam, é complicado. Então, eu não liberaria. Mas aí é questão do Vitória. Então, me dirigindo diretamente à pergunta que você me fez, não vou... Até porque a gente acaba se empolgando e acaba falando de um Já ou de foi, outro. né? Não é? Já foram. Pois é. Então, assim, claro que o Vitória precisa reformular, precisa requalificar. Existem jogadores até que já saíram, né? Hoje eu não sou um cara tão bem informado do clube, até brinquei com você, disse, eu procuro você, procuro outras pessoas para estar me informando. Mas, por exemplo, você olha para o ataque do Vitória, eu não vou nominar. Você olha para o ataque do Vitória, o único jogador com condição plena... Agora chegou o Renato Kaiser, que também é um jogador nota 7, não é? Mas é um jogador bom de Esforçado bom de pra caramba. grupo. Mas o único cara que é acima da média, porém está numa idade avançada, Oswaldo. é Oswaldo. Eu não vou citar nenhum outro mais, porque não precisa. O Vitória tem na frente quem? Oswaldo. Só que o Oswaldo hoje não consegue mais entregar. E eu, inclusive, no lugar dele, com o problema que ele teve, eu teria parado. Ele gosta muito de futebol. E é um cara, assim, eu tive a oportunidade, o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conversar algumas vezes com ele. É um cara de Deus. E, assim, é uma energia muito profissional. boa. Muito, muito, muito. Mas, então, fora isso, o Vitória precisa... E aí, Guma, você que é um cara bom de números, Marcos, que é um cara bom de número também, é só medir, apurar quantos gols o Vitória tem, quantos gols os camisas 9 ou os beiradas fizeram. Né? São números baixos, então requer realmente o Vitória estar no mercado, né? A gente está observando aí, mas me preocupa também porque muitos dos tiros que o Vitória deu para contratar, que tinha que sair grana, ele atirou no começo e agora vai ter dificuldade. Nenhum tiro pagando deu certo, é. Pô, incrível, né? O mais ou menos foi Fabrício. Mais ou menosinho. Fraco também. Pois é. Eu vou preferir me calar. É brincadeira, velho? Não acerta pagando, velho. Uma coisa surreal, velho. Mas, por exemplo, o Raul, eu acho que foi uma boa contratação. Foi empréstimo, né? E de graça, né? Baralhas também acho que foi uma boa contratação. Tem Então, ajudado. quando não pagou, acabou acertando mais do que quando pagou, velho. Mas futebol tem essas coisas, né? Porque, velho, Jamerson, né? tem jogador que o Vitória pegou que ele não precisava comprar pro time liberar. Lucas Braga, você acha que o Lucas Braga, do jeito que tava no Santos, você acha que o Santos não ia emprestar jogador pro Vitória? Claro que ia. Por falar. E pegar empréstimo. Vou aproveitar, certamente tem gente que vai precisar dessa informação também. E eu gostaria até de saber de vocês. Me parece que o Vitória negociou Janderson. Não está oficializado ainda, né? Desses todos que da lista da reformulação, que eles não gostam de falar de dispensa, né? Mas dali, os que estão oficiais, que já deixaram Vitória, inclusive com notas oficiais, foram o lateral esquerdo, que era do Botafogo, o Hugo, né? Aqueles dois meias, os dois meias que andam junto, Thiaguinho e Bruno Xavier, Carlos Eduardo e Fábio Soares. Fábio Soares, não, mas Fábio que era da base. Mas Fábio também já, tá? Já tá fora. Mas essa saída é bom, porque assim, às vezes a gente ouve, eu tenho ouvido pouco rádio. Mas tá certo, Janderson. Eu fui uma pessoa de rádio, mas tenho ouvido pouco rádio. Às vezes eu tô no carro, ligo e ouço alguns, eu vou chamar de ex-colegas, né? Que eu tenho carinho, inclusive, que estão precisando apurar mais as informações. Você gosta de Janderson? Eu gosto
Pô, não vou perder a piada, eu gosto de mulher. Mas Janderson é um jogador cujos fundamentos não comportam jogar num time que eu trabalhasse. Vamos colocar dessa maneira, tá? É um jogador esforçado, tem uma capacidade física boa, mas eu ainda sou do tempo do futebol com um pouco mais de técnica. E falta ele.